Hello, friends. Olá, amigos. Estamos continuando nossa jornada através do livro Grande Conflito. E essa semana nos concentraremos no povo fiel de Deus na França durante o tempo da Reforma. A verdade de Deus estava se espalhando de forma rápida com a publicação da tradução francesa de Lefebvre do Novo Testamento em 1523 e da Bíblia completa em 1528. Pela providência de Deus, as Sagradas Escrituras foram colocadas na mão do povo comum e da nobreza em toda a França. Alarmados com a quantidade de pessoas que estavam se convertendo à reforma, os líderes da Igreja Romana estabeleceram estacas em todo o país onde os mártires eram queimados vivos. Uma dessas pessoas foi o nobre Luís de Berguin, um cavalheiro bravo e cortês, dedicado ao estudo, polido nas maneiras e de moral irrepreensível. Ele, como William Farel, tinha sido um forte defensor da Igreja Romana e tinha um ódio especial por aqueles que seguiam os reformadores. Contudo, ele foi guiado providencialmente à Bíblia e ficou maravilhado com o que encontrou em suas páginas sagradas. Convertido, Berquin dedicou-se totalmente à causa do Evangelho. Esse homem nobre era conhecido por seu gênio e eloquência, coragem indomável e heróico zelo, assim como sua influência na corte, pois era favorito do rei. Ao compartilhar sua fé de maneira convincente por toda a França, os papistas ficaram apavorados e gritaram: "Ele é pior do que Lutero." Repetidas vezes eles jogaram o bravo cavalheiro na prisão, alegando que ele era um herege, mas todas as vezes ele foi libertado pelo rei. Berquin foi repetidamente alertado sobre o perigo que corria, mas como os antigos apóstolos, sua fé estava firmemente plantada em Deus. E ele podia dizer com o apóstolo Pedro: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Estando a deixar o país, o tímido e oportunista Erasmo escreveu: "Teus inimigos se contam por legiões. Fosse a tua causa melhor do que a de Jesus Cristo, e não te deixariam ir antes de te haverem miseravelmente destruído. Não confies muito na proteção do rei. Seja como for, não me comprometas com a faculdade de teologia." Infelizmente, Erasmo estava mais preocupado com seu prestígio e posição entre os colegas do que com a verdade de Deus. Mas à medida que o perigo aumentava, o zelo de Berquin só tornava mais forte. Ele decidiu não apenas defender a verdade, mas também atacar o erro. Seus adversários mais ferrenhos eram os professores do Departamento de Teologia da Grande Universidade de Paris, uma das mais altas autoridades eclesiásticas da cidade e do país. A partir dos escritos desses doutores em teologia, Berquin tirou 12 proposições que publicamente declarou em oposição à Bíblia e heréticas. Ele propôs que esses professores defendessem seus ensinamentos pela Bíblia e apelou ao rei para atuar como um juiz. O rei concordou com o acordo e ordenou aos professores universitários que defendessem seu caso pela Bíblia. Os professores ficaram alarmados, sem saber o que fazer. Nesse momento, porém, interveio o inimigo das almas. Uma estátua da Virgem Maria que ficava na esquina de uma rua movimentada de Paris foi grosseiramente mutilada. Multidões e pessoas acorreram ao local com pranto e indignação. Até o rei ficou enojado com a mutilação deliberada da estátua. "São esses os frutos da doutrina de Berquin", reclamaram os professores. "Tudo está a ponto de ser subvertido, religião, leis, o próprio trono, por esta conspiração luterana." Mas uma vez Berquin foi preso. O rei deixou Paris por um tempo e o nobre cavalheiro foi deixado à mercê dos inimigos. O reformador foi julgado e condenado à morte. Temendo que o rei viesse em socorro de Berquin, os magistrados executaram sua sentença no mesmo dia em que ela foi pronunciada.
Ellen White descreve a cena desta forma. Ao meio-dia, Berquim foi conduzido ao lugar fatal. Imensa multidão se reunira para testemunhar o acontecimento. E ali estavam muitos que viram com espanto e temor que a vítima fora escolhida dentre as melhores, mais valorosas e nobres famílias da França. Espanto, ira, escárnio e ódio figadal entenebreciam o rosto daquela multidão agitada, mas sobre um único semblante nenhuma sombra pairava. Os pensamentos do mártir estavam longe daquela cena de tumulto. Estava cônscio apenas da presença de seu Senhor. Berquim estava radiante com a luz e paz do céu. O nobre mártir vestiu-se com suas melhores roupas, uma capa de veludo, um gibão de cetim e damasco e meias douradas. Uma vez amarrado à estaca, Berquim tentou dizer algumas palavras ao povo, mas sua voz foi abafada pelos gritos dos monges e pelo choque de armas dos soldados. Ele foi então estrangulado e seu corpo consumido pelas chamas. Mas, uma vez mais, o sangue do mártir deu testemunho da verdade de Deus, e nada poderia impedir a propagação de sua luz através dos tempos até nós hoje. Estamos dispostos a carregar a tocha da verdade de Deus neste momento? As pessoas ainda estão na escuridão, ansiando, chorando e orando por luz. Você vai e eu vou dizer, sim, Senhor. Estou disposto, irei aonde o Senhor me enviar hoje. Nesse caso, eu convido você a inclinar a sua cabeça e orar comigo agora mesmo. Pai do céu, pedimos de uma maneira muito especial que nos guie, pois podemos enfrentar situações semelhantes às do nobre Berquim. Senhor, agradecemos a estabilidade, a franqueza, o foco que ele tem no Senhor e em sua santa palavra. Ajuda-nos a permanecer tão firmes na Bíblia quanto o Berquim e a reconhecer que nossa fonte de força não vem de nós ou daqueles que estão ao nosso redor, mas vem da conexão direta com a sala do trono do céu. Obrigado, Senhor, por nos dar este exemplo de como podemos defender a verdade bíblica. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Amen.